Obrigado. Bom, então vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar sobre concorrência e paralelização. Então, bom, talvez seja algum assunto que seja cativo de vocês, que talvez não seja. Então, somente para delinear aqui e gerir um pouco de expectativas, a gente vai pressupor que todo mundo já criou uma thread, mas nada impede de seguir o fluxo da apresentação. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir aprender e aproveitar alguma coisa. Então, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão, por favor, podem colocar, podem me interromper ou podem deixar ao final. Por favor, não fiquem com dúvidas. Seria bastante chato. E, ao fim, todas as fontes, todos os itens que a gente vai falar aqui vão estar linkados. Se precisarem do código, a gente também disponibiliza. Então, por favor, não hesitem em perguntar. E, se tiverem questões, por favor, sempre fiquem à vontade. Bom, nós temos aqui uma pequena agenda a seguir. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é concorrência. Vamos diferenciar o que é concorrência e o que é paralelismo. Já adianto, spoiler, não são a mesma coisa e a gente vai perceber isso. Quando eu devo usar um, quando eu não devo usar, isso é importante também, a gente ter ideia de que, ok, faz sentido usar aqui, faz sentido usar ali, talvez não faça sentido. E isso, na apresentação de hoje, a gente vai ter evidências de que nem sempre paralelizar, nem sempre colocar um comportamento concorrente vai ser a melhor opção. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre os desafios de usar concorrência e paralelismo. Se a gente lembrar um pouco lá das nossas aulinhas de sistemas operacionais, de threads, a gente vai perceber que gerir um comportamento concorrente, gerir várias threads trabalhando, não é tão simples, não é trivial, requer cuidados, requer conceitos, e a gente vai falar um pouco disso, nada muito hardcore, nada de rocket science, mas a gente vai estar falando um pouco. E, por fim, vamos falar um pouco, vamos pincelar sobre Virtual Threads. Não vou entrar em nenhum código muito profundo, mas vamos, enfim, falar um pouco sobre Virtual Threads e o que é esse recurso que foi tão aguardado, veio do projeto Loom e na versão 21 já está com preview. Então, vamos lá. Bom, antes de tudo, vamos definir o que é concorrência. Prometo, a gente vai ter pouco conceito, mas é importante a gente traçar uma base. Bom, a gente vai utilizar aqui o Tannibal. Basicamente, é a capacidade de 2 ou mais processos independentes serem executados em simultâneo. Aqui a gente já começa a ter dois conceitos que vão ser importantes para a gente: processos e simultaneidade. Processos, a gente pode entender como processo ou um processo em execução, um programa em execução. Ou seja, sei lá, o Windows ele é um processo, o Chrome ele é um processo, o PowerPoint ele é um processo, tudo isso é um processo. Como processo, entendam que é um programa em execução com uma região de memória muito específica e muito bem delimitada. Dito isso, dentro de processos, dentro do Java, a gente pode trabalhar com processos, mas, em geral, nós optamos por trabalhar com threads. Por quê? Geralmente, trabalhar com threads é mais leve. Processos, eles são bastante custosos de se criar e de se gerir. Então, o Java já disponibiliza a gente trabalhar com processos, nada impede, mas ele também disponibiliza a gente trabalhar com threads. E mais à frente a gente vai definir o que é esse threads. E aqui a gente tem essa palavra mágica, simultâneo. O que significa isso? A gente vai ter processos, a gente vai ter comportamentos, programas sendo executados simultaneamente ou ao mesmo tempo. Aqui, nessa imagem, a gente só tem exemplo de processos. Aqui, eu peguei um PS-AUX de qualquer sistema operacional e a gente tem aqui processos em execução. Percebam que o Windows Server, ou seja, a tela é um processo, o kernel rodando é um processo, o Google Chrome executando é um processo, ou seja, tudo está dentro de um processo. É como se fosse uma unidade macro para a gente poder estar trabalhando. No dia a dia, normalmente a gente não se preocupa tanto. A JVM em si, ela é um processo, mas no dia a dia não nos preocupamos, mas é importante saber que isso existe, que esse conceito de processo existe. Agora, indo um pouco mais a fundo e já começando a entrar dentro do universo Java, a gente já tem uma definição de thread. Bom, o que é uma thread? É uma unidade de processamento mais leve. Como eu disse, processos são caros, processos são custosos de se criar. Não que threads não sejam, mas é muito mais barato a gente estar criando uma thread. E aqui, leve, que pode compartilhar espaço de memória de um processo. Ou seja, quando um processo é criado, recordam-se que eu falei que o processo tem um contexto. Então, ele tem uma região de memória de execução. Então, quando a gente começa a criar threads, essas threads podem compartilhar essas regiões de memória. Futuramente, isso pode nos dar algumas dores de cabeça, como com problemas de concorrência, race conditions, mas ok, entendo que
Dentro de um processo, nós podemos ter threads em execução e essas threads vão compartilhar uma região de memória. E em seguida aqui a gente já tem uma definição da Oracle muito mais específica, ou seja, as threads, ele repete basicamente a mesma definição ali de cima, e ele fala, olha, as threads são criadas e gerenciadas pela JVM. Isso é muito importante para a gente ter em mente. Por quê? Quem vai gerir as nossas threads para a gente são e sempre vai ser a JVM. A JVM é que vai escalonar, a JVM é que vai dizer quem vai estar executando em um determinado momento. Naturalmente, nós podemos dizer, olha, JVM, eu gostaria que esse processo aqui rodasse com uma certa prioridade. Ok, não tem problema. Mas quem vai gerir, quem vai trabalhar em cima das nossas threads, sempre vai ser a JVM. Por isso que nós, quando trabalhamos com threads, dizemos que olha, é a JVM que vai cuidar desse tipo de processamento. Por que nós dizemos isso? Porque alguns comportamentos é a JVM que vai se ocupar de fazer. Nós não podemos sobrescrever o que a JVM vai dizer, mas nós podemos indicar, nós podemos dar uma pequena indicação para a JVM, olha, eu gostaria que isso aqui tivesse uma prioridade, olha, eu gostaria que isso aqui fosse executado de tal forma. Ok? E aqui entra uma palavra que mais à frente a gente vai discutir, que é o paralelizar, que é o que gera bastante confusão, que é a diferença entre paralelização e concorrência. Aqui a gente tem um exemplo lógico, mais à frente a gente vai ter um exemplo um pouco mais voltado para a computação, mas basicamente a gente consegue diferenciar o que é concorrência do que é paralelização. Aqui, basicamente, nesse exemplo, nós temos, olha, nós temos uma vendor machine e temos duas filas. Então, essas duas filas vão concorrer, elas vão disputar a mesma vendor machine. No exemplo de baixo, nós temos já duas vendors machine e duas filas, ou seja, as duas filas não concorrem uma com a outra, elas não disputam o recurso da outra. Ok, as filas ali podem querer se entrelaçar, mas, em geral, imaginem que as duas filas são um processo, uma thread, e a vendor machine é o nosso core, é o nosso processador. Então, quando a gente tem um core somente, a gente vai ter concorrência, ou seja, o recurso vai ser disputado. Quando a gente tem agora mais de um processador, entendo que aqui só tem duas, mas nós poderíamos ter mais, a gente consegue executar por muito mais tempo um determinado processo, uma determinada thread. Lembrando que quem vai dizer quanto tempo, qual tempo vai ser executado, não é a gente, é o escalonador, é a JVM. Neste exemplo aqui, nós somos mais específicos. Olha, nós temos aqui vários cores, ou seja, temos aqui dois cores, mas temos duas tasks. Percebam que as tasks elas vão se alternando entre o core. Elas vão disputando, elas vão concorrendo o tempo de processamento. O tempo de processamento é um recurso escasso. Então, elas vão se alternando, elas vão disputando esse tempo de processamento. Aqui, quem vai dizer, quem vai ocupar quanto e o que, vai ser o escalador, não vai ser a gente. E no exemplo de baixo, nós temos aqui dois cores, ou seja, temos duas tasks que executam por muito mais tempo, elas conseguem talvez até finalizar o seu processamento. Então aqui a gente não tem aquela concorrência, a gente não tem aquela disputa por recurso. Ok? Pessoal, até aqui, tá tudo bem? Estamos alguma dúvida? Bom, vou tomar que tá todo mundo bem, todo mundo respirando até agora, então a gente vai começar agora a ver um pouco mais de código. Percebam que a partir daqui eu vou mostrar um pouco mais de código, eu não vou mostrar código em execução, porque eu acho que ia tomar bastante tempo para que o exemplo fosse delineado, mas percebam que os exemplos que a gente vai trazer aqui são exemplos do nosso dia a dia, são exemplos que a gente como desenvolvedores pode enfim, tropeçar e talvez não percebam que estejam ocorrendo. Então o primeiro exemplo aqui que eu vou passar para vocês é esse código aqui. Eu vou dar um tempo para vocês olharem, mas a gente vai passar um pouco por linha a linha, mas não se assustem. É só um código muito simples. Bom, nesse código aqui, eu quero que vocês se concentrem a atenção de vocês na primeira declaração ali no topo, que é o Simple Date Format. Em seguida, a gente vai ter a main, que ela vai definir um formato de uma data em si. Percebam que a data ali tem uma data específica. Temos ali um executor service, temos um loop e temos ali a nossa conversão da nossa data. Ou seja, a gente está usando, quem nunca usou um Simple Date Format para converter sua data. Ou seja, a gente vai passar ali um formato para ele, que é ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, e a gente vai passar uma data e a gente vai querer converter essa mesma data. Até aqui, tudo bem. Aqui a gente tem uma notação. Percebam que aqui eu não optei por não usar o thread e o runnable. Aqui a gente está usando uma notação que foi introduzida no Java 7, que é o executor, que é parte do pacote Java Util Concrete. Mais tarde a gente vai falar sobre ele, mas
é só para vocês entenderem que aqui, basicamente, nós vamos criar um pool fixo de threads, de 10 threads, e vamos aplicar vários runables, ou seja, várias tarefas dentro desse pool. Ou seja, se a gente conseguir criar... Aqui ele tem um pool fixo, então, ou seja, a gente só consegue ter simultaneidade de até 10. Ou seja, se ele precisar de mais, ele vai esperar que o pool fique liberado e vai utilizar. Ele vai ficar preso. Mas a ideia é que se concentrem nessa classe. Olha, nesse último método aqui, que vai fazer o simpleDateFormat.parse. O que a gente gostaria de ver aqui era basicamente a nossa data que a gente passou ali, convertida para esse padrão. Executando esse código aqui, repito, se vocês precisarem do código, ou enfim, esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem executar isso aqui sem problema nenhum. A gente não tem o que a gente gostaria, a gente tem um erro. Além do erro, a gente tem ali, olha, o código aparentemente funcionou. Então percebam que tivemos um erro, ok? A gente teve ali uma exceção, olha, o number format exception, e a gente teve um processamento que aparentemente funcionou. Mas eu quero que vocês, eu gostaria que vocês notassem que, percebam que a data convertida não é a mesma. Percebam que ali na quarta linha de sucesso, a segunda linha de sucesso é diferente da primeira. Percebam que esse comportamento é completamente estranho, esquisito. Por quê? A classe, e aqui eu vou voltar, a classe SimpleDateFormat, ela não é thread safe. Quando a gente está trabalhando com comportamento concorrente, com threads dentro do Java, a gente tem que se preocupar com quais classes são thread safe. Caso contrário, a gente pode ter esse tipo de problema. O que ocorre? Algumas classes no Java não são thread safe, a gente vai falar de mais algumas mais à frente. Quando você trabalha com várias threads em cima dela, a gente pode ter um corrompimento dessa classe. Aqui a gente teve um erro e teve algum corrompimento do nosso SimpleDateFormat. O que ocorre? Por ela não gerir concorrência, a gente teve um comportamento silencioso e insidioso. Porque quando a gente tem um erro, é muito simples a gente falar, tivemos um erro, então vamos corrigir. Mas agora, quando a gente tem um comportamento que de aparente sucesso, mas não tem sucesso, ele está incorreto, isso é um pouco mais insidioso, ele gera comportamentos mais inesperados. Então, ok, eu sempre usei um SimpleDateFormat e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou desistir de programar em Java? Calma, Veloz, a gente vai chegar lá. Então, percebam que aqui no próximo exemplo, a gente vai fazer uma simples substituição. Vamos substituir simplesmente pelo DateTimeFormatter. Tá, mas é só fazer isso? Só fazer isso. Percebam que aqui o DateTimeFormatter ele foi introduzido no Java 8. Ela é uma classe thread safe que nos permite fazer essas conversões e trabalhar de maneira segura. Então, a partir de agora, quando a gente executar esse exemplo, a gente não vai ter mais esse problema. Mas você pode apertar mais Fagner. Eu percebi que lá naquele seu exemplo, você criou ali uma static SimpleDateFormat. Se eu colocasse dentro do parse data, ia funcionar. Vai funcionar. Ok, tá tudo bem. Ok, não temos problemas com isso. Contudo, a gente pode evoluir o nosso código para que seja mais seguro. Ou seja, a gente vai utilizar classes que disponibilizam um comportamento seguro que futuramente possam se comportar de maneira correta, seja no ambiente single thread ou no ambiente multithread. Para a gente, o ideal é que a gente construa um código que possa funcionar independente do cenário. Ou seja, a maneira de a gente construir o nosso formato ali mudou um pouco, ou seja, a gente vai passar o off pattern e em seguida a gente vai utilizar ali a notação de Java 8, os nossos novos atributos, com as nossas novas classes, e conseguimos fazer essa conversão com sucesso. A partir de então, a gente consegue fazer as nossas conversões com sucesso, sem ter o problema que a gente tinha. Ou seja, com uma simples substituição de classe, a gente conseguiu fazer esse comportamento que a gente gostaria. Ou seja, todo mundo já utilizou um SimpleDateFormat. E não, enfim, se você puder utilizar o DateTimeFormatter, nada impede, a gente consegue evoluir para isso. O próximo exemplo é muito parecido com outro, só que com uma outra classe. Naturalmente, se eu coloquei o exemplo aqui, provavelmente a gente vai ter algum tipo de problema. Perceba que aqui a situação é muito semelhante. Lá, nós tínhamos um SimpleDateFormat, aqui a gente tem um hashMap. Você vai falar, pô, no meu hashMap tem um problema? Ele não tem bem um problema, vocês vão perceber o porquê. Aqui eu já utilizei a notação mais tradicional. Aqui eu usei um thread.sleep, eu criei um ambiente de thread um pouco mais tradicional. Mas vocês vão entender o que ocorre aqui. Basicamente, a gente vai adicionar elementos de maneira concorrente no nosso mapa.
Como assim? Basicamente, a gente vai ter, nós declaramos o nosso mapa e vamos adicionar elementos. Primeiro, inicialmente ali a gente percorre, mas a gente vai adicionar, vai fazer puts de maneira concorrente nele. E quando a gente executa esse código, a gente tem essa saída. Percebam que a saída ela é bem explícita para a gente. Ela tem ali um concorrente modification exception, ou seja, de maneira concorrente eu estou modificando o meu mapa. Esse erro ele é mais explícito que o outro, ele não é tão silencioso. Basicamente, se eu tiver uma tentativa de modificação concorrente no meu mapa, ele vai ocorrer erro. Perceba que modificação concorrente. O hash map, ele para leitura, ele é tranquilo, ele é thread safe. Contudo, para modificações, ele não é thread safe. Você me pergunta, ok, então o que a gente pode usar? Bom, normalmente a API ela já vai disponibilizar uma solução concorrente para a gente. Basta substituir aqui pelo concorrente hash map. Basicamente, a gente substituiu o nosso hash map por um concorrente hash map. São todas as implementações de map. Ali tem um pequeno erro de implementação, não um pequeno erro, mas ok, estamos usando sempre a implementação e não a interface, mas tudo bem, ocorre. Mas basicamente aqui a gente está utilizando uma outra classe para também dar esse comportamento concorrente, ou seja, e seguro, mais importante, ou seja, o concorrente hashmap ele vai ter os mesmos métodos, as mesmas implicações de se utilizar um map, contudo, ele é thread safe. Isso a gente vai ter também para outras coleções, por exemplo, o nosso querido ArrayList, ele não é thread safe, ou seja, se a gente tiver ele compartilhado entre várias threads e tentar modificar, a gente vai ter problema. O que a gente pode fazer, a gente também tem classes, por exemplo, tem o copy and write, que a gente consegue trabalhar de maneira concorrente. Contudo, percebam que esse comportamento thread safe, ele não é gratuito, ele não vem de graça. Por ser thread safe, por fazer esse tipo de processamento, ele vai ter um custo maior para toda e qualquer operação, porque ele vai garantir para a gente que ele vai conseguir trabalhar nesse ambiente multithread. Vale a pena aqui sempre ressaltar que é um jogo de, ok, vamos testar se vale a pena utilizar um comportamento concorrente ou se vale a pena utilizar essas coleções que apresentam esse comportamento. Valendo a pena, enfim, pode seguir em frente. E aqui a gente tem a execução de sucesso, como a gente gostaria que fosse lá no antigo mapa. O exemplo seguinte aqui é para ilustrar que a API de Stream, a API introduzida no Java 8, também disponibiliza comportamento concorrente. Aqui, basicamente, não tem muito segredo. A gente declara ali uma pequena lista, temos os elementos 1, 2, 3 e 4, fazemos uma string e um for each. E aqui a gente só exibe o nome da thread corrente. Aqui é só um simples for each a partir da nossa lista. Aqui não tem muito segredo. Então, ou seja, vou imprimir 1, 2, 3, 4 e qual é o nome da minha thread? Main. Perfeito. Até aqui, ótimo. Mas a gente também pode fazer isso de maneira concorrente. Não sei se vocês já perceberam, mas além do ponto string, a gente tem o paralelo string. O que isso vai fazer? Bom, caso queiram olhar a implementação, mas basicamente a implementação vai fazer fork join desse print. Ok, mas é só um print. Ok, a gente pode colocar aqui tarefas mais pesadas, mais demoradas, que valem a pena sim ser paralelizadas, que valem a pena sim ter um pouco de concorrência. Mas aqui nesse exemplo, a gente só demonstra que sim, é possível a gente transformar num comportamento concorrente. Ok. Aqui, novamente, a gente vai ter o print, mas percebam que a ordem dos valores já não é 1, 2, 3, 4. Aqui, ok, cada vez que você executar esse programa, você pode ter uma saída diferente. Mas percebam que aqui a gente já tem um fork join pool, ou seja, já não é a thread main que está executando. Isso aqui, temos o 3 que foi na thread main, mas os outros foram criados em threads separadas para execução. Ok, perfeito, Fagner. Agora eu vou pegar meu código, todo ponto string, eu vou paralelizar. Calma. Aqui eu tenho um pequeno benchmark que exemplifica que, olha, nem sempre paralelizar, nem sempre colocar o comportamento concorrente é melhor. Nesse pequeno exemplo aqui, a gente tem comparações paralelo e sequencial. Sequencial, entenda que é só o ponto string. Perceba que o score, a depender, pode ser melhor ou pior. O que vai dizer isso? O seu tipo de tarefa e o tipo de processamento que você vai estar fazendo. Perceba que ali, inicialmente, o paralelo, olha, ele saiu pior do que o sequencial. Ele foi no nosso score ali, esse frameworkzinho aqui que ele utiliza é o JHM, todo mundo pode utilizar ele para fazer os seus benchmarks.
ele é até o recomendado pela OpenJDK para a gente estar fazendo os nossos benchmarks, porque ele consegue executar várias vezes, enfim, ele consegue dar resultados mais consistentes para a gente. Percebam que nem sempre paralelizar a nossa solução, a gente vai ter ganho. Pode ser que só de estar sequencial, a gente já tem um ganho. Então, o que vai dizer ou não se eu devo vou ter um single thread ou um multithread? Testes. Teste se aquela sua solução ela vai correr melhor como multithread ou se ela vai correr como paralela. Novamente, não existe bala de prata. Então, assim, a gente tem que fazer esses testes, a gente tem que evidenciar e a gente tem que testar para ver se vai correr tudo bem. E aqui, esse exemplo aqui, a gente tem um novo erro. A gente vai aqui, essa solução, inicialmente, o que ocorre? Eu vou explicar. Basicamente, a gente vai fazer uma soma, ok? Não se assustem, a gente só tem um reduce ali. Basicamente, a gente tem uma main, a gente tem uma declaração de threads ali, mas, enfim, ignorem ela. Basicamente, a gente declara ali alguns elementos e a gente vai somar eles. Ok, essa soma e vai multiplicar, perdão. A gente tem uma soma e multiplicação ali. Perfeito, fizemos uma soma, ficou perfeito. Só que a gente pode falar o seguinte, olha, eu aprendi hoje que eu vou poder usar um paralelo. Só que percebam que a saída é completamente diferente. Aqui a gente tinha um 26, alguma coisa, e aqui a gente tem um 40.90, enfim, é um resultado completamente diferente. Por quê? Novamente, nem tudo é thread safe quanto a gente gostaria. Mesmo a gente estando com API com Java 8, alguns comportamentos não são thread safe. Então, assim, e até mesmo a lógica que a gente utiliza pode não ser a lógica correta quando a gente utiliza o paralelo. Ou seja, nem sempre paralelizar o nosso processamento vai trazer resultados mais rápidos ou resultados mais coerentes. Mais coerentes no sentido de que, olha, a forma que eu estou fazendo esse cálculo, se eu paralelizar, ele pode sair incorreto, que é o exemplo aqui. Para simplesmente corrigir esse exemplo aqui, a gente simplesmente vai mudar o nosso reduce e vai colocar a multiplicação para fora. Basicamente, a gente tinha aqui o reduce 5, o nosso acumulador, next, a multiplicação, a gente vai multiplicar por menos 1, ou seja, a multiplicação por menos 1, a gente vai ter o mesmo elemento, e vezes 5 para fora, ou seja, paralelizamos. Foi mais rápido? Aqui eu não posso dizer isso, mas ao paralelizar, a gente também tem que ter cuidado com a corretude da nossa solução, porque nem sempre vai sair da forma que a gente espera. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá todo mundo comigo? Ok, vou encarar que sim. E aqui, por fim, eu vou pincelar e vou citar que a partir do Java 7, a gente não precisa mais trabalhar de maneira tão baixo nível com threads. Ou seja, olha, a gente tem a classe thread, a gente tem a interface runnable, então a gente não precisa necessariamente, claro que você pode utilizar, mas não necessariamente a gente precisa utilizar essa API. A gente pode simplesmente trabalhar com o runnable e as classes do pacote executables. Por quê? Ela oferece abstrações para a gente e que a gente pode reutilizar threads. No modelo antigo, ou seja, eu tenho ali minha classe thread, eu tenho ali meu runnable, a gente não conseguia reutilizar as threads. Ok, thread é muito mais leve que um processo, mas não significa que seja tão barato. Então, a partir disso, a gente consegue ir no método aqui, main, na primeira linha, a gente tem executors.newFixed thread pool. Ou seja, aqui a gente está criando um pool de threads fixas, mas a gente pode criar um pool dinâmico. O porquê isso é importante para a gente? A gente consegue reutilizar threads, ou seja, a gente consegue pegar aquela thread que foi criada e a gente consegue reutilizar. A gente consegue ter pool dinâmico. O que significa isso? Olha, quando a gente precisar, as minhas threads vão crescer. Quando eu não precisar, ele vai simplesmente falar, olha, beleza, agora eu posso reduzir o número de threads, porque threads ocupa espaço de memória, threads ocupa processamento. Então, a gente simplesmente criar e matar uma thread é caro, é desperdício. Então, a partir do Java 7, a gente tem essa nova API, java.tio.concurrent, não nova API, mas nesse novo pacote que disponibiliza um conjunto de classes para a gente, que a gente consiga trabalhar de maneira um pouco mais alto nível com threads. Muda um pouquinho a implementação, muda um pouquinho a forma de chamar, a forma de lidar, mas nada que vai poder assustar muita gente. Enfim, somos programadores de Java, então é muito tranquilo. Ou se não somos programadores de Java, somos programadores. Enfim, então a partir do Java 7 em diante, a gente consegue utilizar a API de threads, essa API do JavaTio.concurrent, mas de forma mais abstrata, sem se preocupar tanto com detalhes. Ou seja, temos aqui um pool, ou seja, eu vou utilizar o pool. Se
eu colocar um pool fixo e precisar de mais threads, eu vou ficar um pouco à espera, mas vou conseguir reutilizar essas threads. Ok? E aqui, um pequeno adendo que aqui a gente vai falar um pouco de Java EE, enfim, algumas pessoas ainda utilizam Java EE, nem todo mundo está usando Spring Boot ou Quarkus, enfim, Micronaut. Aqui é uma pequena pincelada de que no mundo Java EE também teve que se atualizar. Até a especificação 3.0 do EJB, a gente não podia usar diretamente threads. Podia, mas não era recomendado. Então, por quê? O container, né, o servidor de aplicação, não ficava sabendo da existência desses objetos. E o container, o servidor de aplicação, não saber da existência desses objetos, ele não vai ficar feliz, ele não vai conseguir gerir o ciclo de vida, ele não vai conseguir reutilizar esses recursos que foram criados. Então, ficava a nosso cargo fazer toda a gestão do ciclo de vida desses recursos criados. Mas a API evoluiu, então no Java 7, a gente foi introduzido o Work Manager. O que é o Work Manager? É basicamente a gente poder utilizar threads fornecidas pelo servidor de aplicação. É a capacidade da gente conseguir usar threads e o servidor gerir o ciclo de vida dessa thread. Ou seja, se ele precisar reutilizar essa thread, bom, a gente vai poder, ele fica mais feliz e a gente também. Mas tem mais um adendo, e isso é um pouco mais triste, que esse XML aqui, por exemplo, ele foi tirado para WebLogic. Ou seja, para cada servidor de aplicação, a gente vai ter uma configuração específica, ou seja WebLogic, seja WebSphere, seja Wildfly, seja Glassfish, seja o servidor de aplicação ou o container que você esteja utilizando, você vai ter um tipo de configuração específica. Infelizmente, é isso, cada um vai gerir isso de uma forma, mas a partir de agora, a gestão e o gerenciamento de recursos do tipo thread, ele fica um pouco mais facilitado. Ele fica um pouco mais, mas aderente à especificação. Então, a gente não foge do que a especificação propôs. E, por fim, vamos falar um pouco aqui sobre as tão faladas Virtual Threads. Pessoal, não existe bala de prata, não existe almoço grátis. Aqui, as referências que eu tirei foram da própria Oracle. Aqui ela está dizendo o que são as Virtual Threads. É um recurso muito legal, é um recurso muito bacana, mas se atentem ao último parágrafo. Elas não são mais rápidas que as threads atuais. Elas não vão executar mais rápido. O que elas vão fornecer para a gente é escala. E com escala a gente ganha em velocidade. Menor, no caso aqui, latência. No Java 21, elas já estão em preview, a gente já consegue, então, estar utilizando as Virtual Threads. No slide seguinte, a gente vai ver um pouco da implementação, um pouco do código de Virtual Threads, mas o que é importante a gente entender, a gente, a partir de agora, a gente consegue ganhar volume. Elas não é um recurso que vai executar mais rápido as nossas threads, não. Basicamente, dentro da máquina virtual, a gente vai conseguir agora criar muito mais threads. Como é que era o modelo antigo? Basicamente, uma thread dentro da JVM era representada como uma thread no sistema operacional, 1 para 1. Então, aqui a gente tinha um certo limite operacional mesmo das coisas. A partir de agora, essa escala de 1 para 1 já não existe mais. Então, essa limitação já não existe. Então, significa que a gente pode ter milhões de threads dentro da própria JVM? Sim, isso a partir de agora, isso vai ser possível. Aqui, no próximo slide, a gente tem um pequeno gostinho de como é que a gente pode estar criando as nossas Virtual Threads. Temos aqui aqui a gente só vai perceber mais alguns métodos auxiliares, ou seja, no primeiro exemplo, offVirtual.start, aqui a gente está usando a notação de lambda. Basicamente, vamos criar a nossa thread, já estamos inicializando, e ali você tem um thread.join. Ou, se você preferir, você pode utilizar um padrão de projeto chamado builder para criar a sua thread e colocar um runnable dentro dela, ou seja, uma tarefa dentro dela. Ou seja, não vai mudar muita coisa do que a gente já faz para utilizar threads, mas agora, a partir desse momento, dentro do core da JVM, a gente vai conseguir ter um volume muito maior. Esse pequeno benchmark que eu tirei aqui, também está citado ali na fonte, mas ao fim. A partir de agora, percebam a quantidade de TPS, ou seja, a quantidade de coisas que a gente consegue processar. Com Virtual Threads, o nosso TPS cresce muito mesmo.
Mas, novamente, não existe um bala de prata, não existe um almoço de graça. Isso aqui não vai revolucionar, a gente não vai deixar de usar outros recursos, a gente não vai parar de usar outros recursos, por exemplo, na nuvem para estar... Não, não. Mas é uma ferramenta a mais, é uma ferramenta core muito poderosa que a gente vai poder ter agora à disposição para estar trabalhando. Ou seja, para quem já trabalha com concorrência, isso aqui vai fazer bastante diferente. Para você que ainda não trabalha com concorrência, agora as coisas vão ficar mais fáceis e você pode ganhar escala e volumetria muito mais fácil. Bom, pessoal, as referências estão todas aqui. Se precisarem, eu disponibilizo os slides para vocês. Enfim, eu não tiro nada da minha cabeça, está tudo referenciado aqui. Muito obrigado pela participação de todos e por me ouvirem. Só, alguma dúvida, alguma questão? Estão me ouvindo? Muito boa a explicação, ficou bem claro. Ok. Alguém ficou com alguma dúvida? Fale agora ou pergunte para sempre. Dúvida geralmente surge quando a gente vai meter a mão na massa, né? Exatamente, exatamente. Assim, ou quando alguma assim coisa não vendo, funciona. Exato, vendo na teoria, na teoria é lindo, na prática que a gente vê como que é sofrido aprender uma coisa. Mas muito bom a tua explicação, muito bem. Uma coisa nova que eu não conhecia do Java, muito bom. Parabéns pela apresentação. Ok. Algum ponto, pessoal, não ficou claro? Algum ponto vocês querem revisitar?